O novo filme do Superman está marcado para chegar em julho deste ano nos cinemas e será dirigido por ninguém mais, ninguém menos que James Gunn, um cineasta renomado da indústria e que tem no seu currículo filmes como a trilogia Guardiões da Galáxia da Marvel, Esquadrão Suicida de 2021 e também a série do Pacificador. Mas muito além de uma nova história do Superman, esse filme promete ser o pontapé inicial de um novo universo cinematográfico da DC, o que aumenta ainda mais as expectativas. Por conta disso, eu decidi revisitar o histórico de filmes do personagem e fui parar em 1978, quando o primeiro longa-metragem do Superman foi lançado para os cinemas. Em uma época em que os filmes de super-heróis estavam longe de serem esse fenômeno cultural que é hoje em dia, mas que com certeza contribuiu a longo prazo para que esse tipo de produção viesse a ser um dia tão bem sucedida. Mas a pergunta que fica é, será que Superman, o filme de 1978, envelheceu bem? E eu confesso que assim, galera, o Superman nunca foi o meu herói favorito, então por conta disso eu nunca li muitas HQ solo dele e também nunca me interessei muito em assistir os seus filmes. O que eu me lembro de ter assistido e acompanhado até o final foi a série Smallville, que tinha uma proposta de mostrar a adolescência do Clark Kent, até ele se tornar o Superman. Só que essa proposta, por melhor que ela fosse, ela se perde ali ao longo das temporadas e acaba que a qualidade da série se perde bastante neste processo. E eu tenho uma vaga lembrança de assistir a alguns filmes clássicos do Superman lá na sessão da tarde, ali por volta dos anos 90, começo dos anos 2000, mas honestamente faz tanto tempo que eu nem me lembro mais de nada. Então aqui a minha experiência vai ser semelhante a de estar assistindo a um filme pela primeira vez. E a minha ideia com este quadro do Envelheceu Bem é analisar se o filme está aceitável para os padrões de qualidade que temos atualmente, independentemente do sucesso que ele tenha feito lá no passado. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos analisar se Superman, o filme de 1978, envelheceu bem. Superman, o filme de 1978, busca retratar a origem do super-herói e apresentar todos os conceitos que compõem o personagem. Começamos o filme no planeta Krypton, momentos antes de sua destruição, e vemos Jor-El enviando seu filho Kal-El em uma nave para a Terra, para que assim possa sobreviver. Ao chegar na Terra, o pequeno Kal-El é encontrado pelo casal Kent, que adotam o garoto e não demoram para descobrir que ele não é uma criança comum. Acompanhamos um pouco da adolescência de Kal, que foi batizado na Terra como Clark Kent, e que foi ensinado por seus pais adotivos a guardar o segredo sobre suas habilidades especiais. Tudo ia muito bem, até que Jonathan Kent morre repentinamente devido a um infarto, e vemos um dos diálogos mais marcantes de Clark, onde ele diz que consegue fazer muitas coisas, mas que não foi capaz de salvar o seu pai. Em meio ao luto, Clark decide explorar a nave que o trouxe para o planeta Terra, e lá ele encontra um cristal misterioso, que o guia até o Ártico e revela para ele a Fortaleza da Solidão. Neste local, o garoto encontra a inteligência artificial de seu pai verdadeiro, Jor-El, que o educa por 12 anos, ensinando sobre seus poderes e também sobre a história de Krypton. Após toda essa longa, porém necessária introdução, temos um salto temporal, e então passamos a acompanhar a vida de Clark Kent, que finge ser um repórter atrapalhado, para que ninguém descubra o seu segredo. E aqui vemos as interações de Clark com os demais personagens da trama, como Lois Lane, Jimmy Olsen e seu chefe Perry White. E claro, acompanhamos o personagem em ação salvando pessoas e combatendo o crime em Metrópolis. Assim como também somos introduzidos ao principal vilão desse filme, que é o Lex Luthor. E bom, sobre o Lex dessa adaptação, eu vou chegar lá. Deixa eu primeiro elogiar os acertos que esse filme teve. Aqui vale ressaltar que a versão que eu peguei para assistir se trata de uma edição estendida, lançada em 2006, que pelo que eu pesquisei, acrescentam cenas que ajudam a dar mais contexto para a história. Essa versão está disponível na Max ou por aluguel no Amazon Prime. Uma das adições dessa versão pode ser vista logo no começo, quando os vilões Zod, Ursa e Non
são condenados por seus crimes e banidos para a Zona Fantasma. Depois disso, esses vilões não serão mais citados neste filme, mas acredito que eles devem dar as caras em algumas das sequências. No que diz respeito à narrativa, de modo geral, eu posso dizer que ela cumpre muito bem com seu papel, e eu irei me aprofundar mais sobre esse tema ao longo do vídeo. Antes disso, preciso falar algumas coisas sobre seus aspectos técnicos. Outro ponto importante que devemos comentar para aqueles que, assim como eu, irão assistir ao filme nos dias de hoje, é que assim como qualquer obra antiga, os seus efeitos visuais estão claramente ultrapassados. Porém, acredito que é válido citar o momento atual da indústria dos cinemas de quando esse filme foi produzido. Muito é falado sobre como essa obra impressionou no quesito visual e de como era incrível ver o Superman voando naquela época. Além disso, um ano antes desse filme do Superman, também foi lançado o primeiro Star Wars, que na época foi considerado um marco no que diz respeito a efeitos especiais de cinema. A verdade é que este período do final da década de 70 foi marcado como um momento em que a indústria do cinema inovou no quesito visual. Eu não era nascido nessa época, mas acredito que para quem pôde acompanhar isso de perto, deve ter sido uma sensação muito parecida com a que eu tive quando eu vi o primeiro Matrix, por exemplo, que também foi um marco no que se diz respeito a efeitos especiais. Diante de tudo isso, eu posso dizer que, visualmente falando, os efeitos desse filme do Superman não é os mais impressionantes se comparado aos padrões atuais, e mostram claros sinais de envelhecimento. No entanto, não vi nada extravagante a ponto de comprometer a minha experiência. Por conta disso, posso dizer que neste ponto, o filme está bem no meio termo. Ao assistir esse filme do Superman, eu pelo menos entendi que ele tinha um único objetivo, que era o de apresentar a origem do personagem e todos os conceitos que compõem esse super-herói. E olha, não é por nada não, mas a produção ela foi muito bem sucedida nesse aspecto. Conforme eu já mencionei antes, a história parte desde a destruição de Krypton à chegada de Kal-El na Terra, como foi a sua adolescência, o momento de virada em que ele descobre toda a sua origem, até onde de fato ele começa a atuar como Superman. Embora pareça ser muita informação para pouco tempo de tela, eu diria que os produtores souberam preencher muito bem os espaços, fazendo com que o espectador, que nunca havia lido nada a respeito do personagem, termine o filme sabendo exatamente quem é o Superman, qual é a sua origem, quais as suas habilidades, motivações e etc. Tudo isso é ainda mais acentuado na versão estendida. Outro ponto que merece destaque é o excelente trabalho feito pelo ator Christopher Reeve, que conseguiu não apenas convencer a todos de que ele era o Superman, como também interpretou um ótimo Clark Kent. Esse é um problema que eu vejo em muitos filmes de super-heróis, onde o ator ele é muito bom interpretando aquele personagem usando a máscara, mas quando ele está vivendo a sua vida comum, ele não consegue convencer. Ou vice-versa, já vi isso acontecer também no sentido contrário. Mas não é só pela atuação. A aparência e o porte físico do ator Christopher Reeve naquela época caíram como uma luva para o Superman. O cara tinha com ele a vibe do herói, que ajudava a transmitir esse tom leve que faz parte do Superman, que é esse personagem que traz conforto e esperança para a população, ao mesmo tempo que esbanja de uma personalidade bem humorada, mesmo quando está lutando contra os bandidos. Ao salvar alguém, ele sempre se apresenta para as pessoas não como um herói ou como seu salvador, mas como um amigo, alguém com quem se pode contar sempre. E fica muito evidente que o Christopher Reeve entendeu essa dinâmica. Eu sei que hoje muitas pessoas têm um carinho gigantesco pelo ator Henry Cavill, ao qual interpretou o Homem de Aço nas últimas produções do Superman. Mas galera, estamos falando de 1978, e eu pergunto genuinamente para vocês, alguém aqui acha que havia ator melhor que o Christopher Reeve para dar vida a esta versão do Superman em 1978? Como eu já mencionei aqui no início deste vídeo, eu não era um grande fã do Superman, e por conta disso eu não acompanhava muito a fundo os seus filmes.
Mas eu lembro que na época eu acompanhei o que aconteceu com o ator Christopher Reeve, e eu não podia deixar de mencionar aqui um pouco de sua história, que é bastante emocionante. Infelizmente, Reeve sofreu um acidente em 1995, que o deixou tetraplégico. Isso foi algo bem impactante para quem o conhecia como a imagem definitiva do Superman, mas engana-se quem pensa que ele deixou que isso acabasse com a sua vida. Ao longo dos anos, ele se tornou um grande ativista em prol das pessoas com deficiência, palestrou sobre o tema em diversos lugares e escreveu livros. No que diz respeito à atuação, um dos momentos mais marcantes é quando ele retorna em um episódio da série Smallville, onde ele interpretou o personagem Dr. Swan. Cara, isso foi muito legal, porque foi basicamente um encontro de dois atores de Superman, só que de diferentes gerações. Outro momento muito marcante do ator aconteceu no Oscar de 1996, um ano após esse acidente. Foi um momento tão intenso que a plateia aplaudiu o cara por 1 minuto inteiro. Thank you. Thank you very much. Infelizmente eu não posso deixar o vídeo inteiro aqui por questões de direitos autorais. Mas pesquisem aí no YouTube após esse vídeo, Christopher Reeve, Oscar de 1996. Vejam que momento lindo, cara. É impressionante. Infelizmente, Reeve morreu aos 54 anos em 2004, mas deixou um legado eterno para todos os fãs. Eu dei essa volta inteira para falar do trabalho do ator como Superman, porque de fato, mesmo sendo um filme que é mais velho do que eu, para quem não sabe, eu sou de 1989, e mesmo eu assistindo esse negócio 47 anos depois do seu lançamento, eu consegui aceitar tranquilamente que esse cara aqui é o Superman. Seja pela maneira como ele foi escrito no roteiro do filme, ou seja pela atuação brilhante de Reeve. Nesse quesito, Superman, o filme de 1978, sobreviveu ao teste do tempo. Outro ponto que merece destaque é a icônica trilha sonora do tema do Superman. Que saudades que eu tenho quando a indústria dos cinemas se preocupava em criar trilhas sonoras únicas para os seus filmes. Mas, novamente, eu não posso colocar essa trilha aqui, pois isso faria o YouTube jogar uma criptonita no alcance deste vídeo. Por falar em alcance, esse é o momento em que eu lembro você que está assistindo esse vídeo de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Queria aproveitar também para agradecer vocês pelo ótimo alcance que teve no último vídeo que eu postei, falando sobre o filme do Mortal Kombat de 1995. Eu fiquei muito feliz em ver que vocês gostaram dessa estreia, desse novo quadro aqui no canal. E isso com certeza me motiva a continuar produzindo novos conteúdos aqui no YouTube. Começar um canal do zero não é uma tarefa fácil, mas eu acredito de verdade que aos poucos a gente consegue chegar lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma meta de likes para esse vídeo? Que tal começarmos aí com 50 likes? Eu posso contar com você? Aproveitem também e comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre esse filme do Superman. Vocês acham que ele envelheceu bem ou que ele não sobreviveu ao teste do tempo? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia bem respeitosa? Uma das coisas que definitivamente me incomodaram nesse filme são as diversas inserções de cenas de humor, que, ao meu ver, não casaram com a proposta do filme e ainda por cima descaracterizaram alguns personagens importantes. Vamos começar por Lois Lane, pois algo aqui me chamou bastante a atenção e não no sentido positivo. Frequentemente no filme comecei a ver cenas onde o chefe de Lois corrige a ortografia dela e até em alguns momentos ela demonstra dúvidas sobre como escreve determinadas palavras. Eu digo que isso chamou a minha atenção porque, afinal de contas, ela é uma jornalista. E como eu sempre escutei ao longo dos 4 anos que passei na faculdade, para quem não sabe, eu também me formei em jornalismo, o esperado de um jornalista é que ele seja fluente em seu idioma local. Afinal, a escrita é primordial em qualquer segmento do jornalismo. Como eu não sou um grande conhecedor das HQs do Superman, eu fui pesquisar para saber se isso já era uma característica presente na personagem. E o que eu encontrei é que o filme alterou alguns aspectos de Lois Lane, deixou ela um pouco mais estabanada e também com essa peculiaridade de ter dificuldades em escrever corretamente, diferente das HQs, onde ela era mais centrada. Olha, eu não sei vocês, mas para mim isso é completamente desnecessário, porque além de não agregar em nada à história, também expõe ao ridículo uma personagem que é extremamente importante para a trama, ainda mais por se tratar do par romântico do herói.
E por falar em par romântico, meu Deus do céu, que arco mal desenvolvido. Não me entendam mal, a amizade de Lois Lane com Clark Kent é muito bem trabalhada. Porém, o mesmo não pode ser dito da relação entre a repórter e o Superman. Afinal, vamos lembrar que até então, ela não sabe da identidade secreta do Clark. O que tivemos até então no filme? A cena do helicóptero, onde Superman salva Lois de se espatifar no chão, e então com isso, ganha uma entrevista exclusiva com o herói. Parabéns, Lois! Essa é a oportunidade de ouro para qualquer jornalista. Bom, o problema é que durante a tal entrevista, Lois não sabia se entrevistava o Superman ou se dava em cima dele. Sério, cara, quando ela fica sabendo sobre a visão de raio-x do Clark, ela simplesmente manda um: "E aí, qual que é a cor da minha calcinha?" Eu senti vergonha alheia assistindo isso, cara. Mas o maior problema dessa parte é que o Superman revela durante a entrevista que a sua visão de raio-x não funciona em estruturas de chumbo. Tipo, é sério, Superman? Vai revelar em uma entrevista que será publicada em um dos maiores jornais dos Estados Unidos uma de suas limitações? Sério mesmo? Eu só vou perdoar porque acredito que nesse momento o Superman deveria se sentir invencível e não imaginava que algum dia apareceria inimigos que pudessem bater de frente com ele. Agora chegou o momento de falarmos de Lex Luthor, o grande vilão desse filme. E olha, não vou me ater aqui a aspectos como a caracterização do personagem, que é conhecido por ser careca, mas que passa o filme inteiro usando peruca. Acredito que nem de longe esse seja o principal problema, quem dera se fosse. O que realmente me incomodou aqui foi o tom pastelão que deram para ele. Sério, cara, o personagem se comporta como aqueles vilões atrapalhados e diz coisas como: "Olha como eu sou vilãozão e veja o tamanho da maldade que eu estou fazendo aqui." Sério, cara, ninguém é mais vilão do que eu aqui. Diferente do que eu falei sobre a caracterização do Superman, que foi excelente, em nenhum momento eu consegui levar a sério esse Lex. E a cada cena dele, a sensação era de vergonha alheia. E o pensamento que me vinha à cabeça era: é sério que esse aqui vai ser o maior rival do personagem ao longo não somente dessa, mas de todas as histórias do Superman? E assim, galera, eu não acho que isso é culpa do ator Gene Hackman, que por sinal é um excelente profissional e fez inúmeros trabalhos relevantes ao longo de sua carreira. Eu verdadeiramente acredito que ele apenas fez o que foi orientado a fazer, e que a culpa disso aqui é única e exclusivamente do roteiro que transformou o vilão em um verdadeiro pateta. Por sinal, todo respeito ao Gene Hackman e ao seu legado, já que recentemente ele também nos deixou. Mas de longe, um dos maiores absurdos do roteiro desse filme é quando Lex Luthor lê a matéria que Lois publicou sobre o Superman. Matéria essa que, por sinal, foi escrita em cima daquela entrevista mencionada anteriormente. Essa reportagem contém algumas informações sobre o Superman, como a sua altura, peso, a limitação de sua visão de raio-x que ele fez o favor de expor naquela entrevista, e também o fato de ele ser um alienígena. Legal, Alfredo, e o que tem de mais nisso? Acontece que por meio disso, o Lex, versão Debi Lloyd, consegue de alguma maneira chegar a uma conclusão. E que conclusão é essa? Se o Superman veio de Krypton, e Krypton explodiu, com certeza existem fragmentos desse planeta rondando pela galáxia. E com certeza, tais fragmentos também caíram na Terra. E por que não? Tais fragmentos devem enfraquecer o Superman. What the fuck is that? Simplesmente colocaram um Deus Ex Machina no roteiro. Para quem não sabe, Deus Ex Machina é um termo usado para simplesmente entregar uma solução fácil para o roteiro, que muitas vezes sequer apresenta um contexto válido. E aí muitos podem dizer: ah, mas todo mundo sabe que a Kryptonita é o ponto fraco do Superman. Sim, de fato, todo mundo sabe disso, só que estamos falando de um filme que visa apresentar um herói para um público geral, que vai muito além do fã. E assim, eu não falo apenas desse filme, mas para qualquer adaptação que exista ou que ainda vai existir. A partir do momento que uma adaptação exija que o público consulte o material original para que somente assim seja possível entender o roteiro, essa adaptação é falha. O que eu sinto em relação a essa cena é que, embora eles tenham conseguido trabalhar diversos aspectos do Superman ao longo do filme, eles não tiveram o devido tempo para explicar melhor como funciona a fraqueza do personagem, tendo que apelar para um simples Deus Ex Machina. Uma saída fácil
e pouco criativa. Olha, diante de todos os acertos e deslizes que esse filme possui, eu posso dizer que Superman, de 1978, é uma obra que caminhou e tropeçou ao longo dos anos, mas que conseguiu ainda se manter de pé e alcançar a linha de chegada. Eu fiquei muito satisfeito com essa versão do Superman, que para mim é bastante fiel a tudo que eu escutei sobre o herói ao longo dos anos. Acho que todos os seus valores, motivações e conceitos, com exceção da Kryptonita, são muito bem detalhados no filme, deixando o caminho livre para as demais sequências, que com certeza eu estou bem curioso para assistir. E se você está curtindo esse quadro, eu vou deixar aqui do lado o Envelheceu Bem do Mortal Kombat de 1995 e também algum outro vídeo para você assistir caso você ainda não tenha assistido. E eu aguardo muito vocês